estou com uma palavra aqui, eu queria transmitir isso para o seu coração, mas nós estamos vivendo dias preciosos. O Senhor, Ele tem nos chamado, sabe, o Senhor, Ele tem nos impelido a ir para um lugar, irmãos. E nós estamos diante de uma geração que busca tantas coisas. A nossa geração, ela tá sempre em busca de algo, né? Seja da parte do Senhor ou não, da parte delas próprias, seja o sonho do Senhor ou o sonho delas mesmas. Nós estamos diante de uma geração que busca o tempo inteiro por coisas, por sentimentos, por pessoas, por lugares. Mas eu creio que nesses dias o Senhor está nos chamando para ir para um lugar. O Senhor está nos chamando para ir para o lugar do primeiro amor. O Senhor está nos chamando para ir para um lugar das primeiras obras. Sabe, irmãos, o Senhor está reconfigurando a sua igreja. E o interessante, isso é tão forte e bíblico, que a Bíblia vai dizer em Mateus no capítulo 28, ainda não é o texto que eu vou pregar, mas em Mateus no capítulo 28, a Bíblia vai dizer que Marta e Maria, elas vão até o sepulcro onde Jesus tinha sido enterrado. Elas vão até o lugar onde aquelas pessoas tinham enterrado Cristo. E quando elas chegam lá, elas se deparam com um túmulo vazio. Quando aquelas mulheres chegam lá, olha aqui, ó, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra. Olha, imagina essa cena aqui comigo, irmão. As duas Maria lá, de repente um terremoto, o anjo vem, desce do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e se entrou sobre ela. O que ele falou para elas? Versículo 3. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora, presta atenção nessa parte. Vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para onde, irmão? Para Galileia. Lá vocês É como acabei de dizer a vocês, presta atenção. O anjo vira para as duas Marias e diz assim: olha, vocês estão aqui procurando Jesus, ele não está mais aqui, ressuscitou. Tem uma palavra para vocês. Correm lá agora nos discípulos e digam para eles que Jesus ressuscitou, ele vive. E o anjo diz assim: ó, pega esses meninos e leva eles para Galileia. Porque lá na Galileia, fala comigo assim, ó, lá na Galileia vocês o verão. Irmão, Jesus, quando ressuscita, não vai para o céu, vai para Galileia. E existe uma pergunta no nosso coração agora: por que Jesus foi para Galileia? E por que Jesus pediu para o anjo ir lá e dar um destino para aqueles discípulos, dizendo assim, ó, vão para Galileia, porque lá vocês vão ver Jesus? Para quem não sabe, a Galileia, o Caná da Galileia, é o lugar onde Jesus fez o seu primeiro milagre. É o lugar onde Jesus fez e operou as suas primeiras obras. É o lugar onde Jesus fez os seus primeiros sinais e prodígios. E agora o anjo está dizendo assim, ó, vão para Galileia, porque lá vocês vão ver Cristo. Aonde? No lugar das primeiras obras. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Jesus se manifesta no primeiro amor, nas primeiras obras. Jesus se manifesta no lugar aonde você começou. E eu creio que baseado nessa palavra, Jesus está nos convidando e nos chamando para voltar para Galileia. Porque a gente, sei lá, a gente cresceu, irmão. A gente acha que amadureceu. A gente acha que está bom agora. E a gente vai se distanciando do Senhor. A gente vai se distanciando daquele amor, daquele fervor que nós tínhamos lá na época onde nós conhecemos Cristo, nos primeiros milagres que nós desfrutamos de Jesus, nas primeiras obras que nós vimos Jesus operar. E aí o tempo vai passando e a gente vai se distanciando desse lugar. Mas Jesus ainda se manifesta na Galileia. Você pode ir para o lugar que você quiser, mas Ele ainda se manifesta no primeiro amor. Ele ainda se manifesta nas primeiras obras. E quando eu falo que Jesus está nos convidando para esse lugar, quando eu falo que Jesus está nos chamando de volta para esse lugar também simboliza um lugar de ressurreição.
Por quê? Porque Jesus ressurreto está lá. Jesus vivo está lá. E o fato de às vezes nós nos afastarmos da presença de Cristo, nos afastarmos desse primeiro amor, vai fazendo com que algumas áreas da nossa vida morram. Vai fazendo com que às vezes a sua vida espiritual morra. Vai fazendo com que às vezes o seu ministério morra. Vai fazendo com que às vezes a sua vontade de orar morra. Vai fazendo com que às vezes a sua vontade de ler Bíblia morra. Vai fazendo com que às vezes a sua vontade de estar com o Espírito Santo morra. E ele está dizendo: volta para Galileia, porque lá está o Jesus vivo. Volta para Galileia, porque lá, volta para o primeiro amor, volta para as primeiras obras, volta para lá, porque lá está o Cristo vivo. E aonde está o Cristo vivo não tem nada morto. Aonde está o Cristo vivo, não tem vida espiritual morta. Aonde está o Cristo vivo, não tem casamento morto, não tem vida, não tem ministério morto. Aonde está o Cristo vivo, não tem vida financeira morta. Aonde está o Cristo vivo, não tem nada morto, irmãos. Quem está comigo aqui, diga aleluia. A Galileia foi o lugar onde tudo começou. A Galileia foi o lugar onde ele se manifestou pela primeira vez como Messias. Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Nas bodas de Caná da Galileia. Um casamento. Isso é interessante. Pergunta por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Jesus escolheu fazer o seu primeiro milagre onde? Por quê? Porque num casamento é feita uma aliança. Na Galileia ele escolheu fazer o seu primeiro milagre num lugar onde estava sendo feita uma aliança. Porque, irmãos, na medida que os tempos vão passando, que os dias vão passando, a gente vai quebrando a aliança. E quando ele está dizendo assim, ó, volta para as primeiras obras, ele está dizendo assim, ó, reconstrua e refaça a aliança que um dia você teve comigo e quebrou. Que isso, pastor? Não, mas eu estou crente ainda. Eu estou na igreja. Não tem a ver com estar na igreja, irmãos, mas tem a ver com ser. O que tem de gente frequentando uma igreja e deixando de ser ela. O que tem de pessoas trabalhando para Deus sem Deus. O que tem de pessoas falando de Deus sem Deus. O que tem de... Eu queria falar algo interessante aqui, abrindo parênteses aqui. Você está com pressa não, né, irmão? Tá tudo certo então. João, a Bíblia vai dizer que Deus leva João para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Ok? E lá nessa ilha o Senhor dá revelações para João. Amém ou não? Deus dá o quê? Deus mostra algumas coisas para João. Ele mostra o Apocalipse. Ele mostra o final dos tempos. Ele mostra a revelação das 7 igrejas. Ele mostra diversas coisas para João. E tudo aquilo que João escreveu no Apocalipse tinha como base aquilo que Deus mostrou. Amém ou não? Você concorda comigo que aquilo que João escreveu lá no Apocalipse não era algo que veio na mente dele de repente, uma ideia que ele teve, ou uma ideologia que nasceu no seu coração? Tudo aquilo que João escreveu no Apocalipse tinha uma base, tinha uma origem. A origem era aquilo que o Senhor mostrou. A origem daquilo que João escrevia era as coisas que Deus tinha mostrado para ele. E João era apóstolo, sim ou não? João era discípulo. Tem algum discípulo de Cristo aqui? Mano, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que você, como discípulo, for fazer no reino de Deus, não pode partir de você mesmo. Tudo aquilo que você, como um discípulo, vai fazer ou vai operar no reino de Deus, não pode ser fruto de uma ideia que você teve, ou fruto de uma opinião sua, ou fruto de uma ideia. Não! Tem que ser baseado naquilo que Deus te mostrou. Tem que ser baseado numa experiência que você teve com Ele. E por que os dias são maus? Porque as pessoas querem servir a Deus pautado na opinião delas, pautado sei lá, numa ideia que eu tive. Não! Você precisa fazer para Deus aquilo que Deus mandou você fazer. Aquilo que Deus revelou para você. Não é aquilo que eu estou sentindo no momento, mas é aquilo que o Espírito de Deus está me fazendo entender. Isso é a voz profética, irmãos. Isso é o profético. Escuta. O profeta, ele não é aquele que revela CPF. Isso é malandro. Quem revela CPF é bandido. Quem revela CPF, quem revela número de identidade, quem revela o nome dos outros, é ladrão para ganhar dinheiro. O que o profeta faz, pastor? O profeta revela o coração de Deus. O profeta revela a vontade de Deus. O profeta revela qual é o que Deus vai fazer.
Então você não pode fazer nada para Jesus sem que isso não esteja pautado numa experiência real. Estou cansado desse negócio de todo mundo ter uma opinião diferente. Uns é pré-tribulacionista, os outros é pós-tribulacionista. E nós aprendemos um negócio interessante lá em Itajaí com o Ulisses, né? Ele estava pregando, falando assim: ô irmão, você acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação ou vai voltar depois? Eu não sei. Se ele voltar depois da tribulação, eu já aprendi a passar a tribulação sem Jesus. Passar com ele vai ser tranquilo. Eu já passei tribulação na minha vida sem Cristo. Se for para passar com ele, para mim está legal. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Então o céu quer manifestar algo sobre a terra, mas para o céu manifestar algo sobre a terra, ele precisa que as nossas ideias sejam pegadas e jogadas no lixo, para que então a ideia de Cristo seja relevante nos nossos dias, no nosso meio, irmão. Qual a experiência que você teve com o Senhor? Ah não, pastor, não deu tempo porque eu estava trabalhando. Então não fale nada, cale a boca. Então não pregue. Então não sirva ao Senhor. Não sirva. Se você não tem uma palavra, então não fale nada, irmão. Quem está comigo aqui? Aleluia. Se você não tem, escuta aqui. Quando Deus chama Moisés, Ele chama através do quê? Fala comigo, Ele chama através do quê? De uma sarça que estava o quê? Ardendo, queimando, ok ou não? A pergunta é: a sarça queimou primeiro ou falou primeiro? Ops. A sarça queimou primeiro ou falou primeiro? Primeiro ela queimou e depois ela falou, ok ou não? Então, por favor, conselho de amigo, não fale sem queimar, irmão. Não sirva sem queimar. Não faça nada para Jesus sem queimar. Queime primeiro, se apaixone por Jesus primeiro, seja crente primeiro, seja transformado primeiro, seja cheio do Espírito Santo primeiro, para que você possa transbordar isso na vida de alguém. Você não vai dar resultado se você fizer coisas vazias. A gente aprendeu, né, que saco vazio não para em pé. E é verdade, irmão, não para em pé mesmo, tem que estar cheio. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aleluia, não? Pega sua Bíblia comigo aí, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, aleluia. O Senhor vai nos encher nesses dias. Nós seremos expostos à sua glória. 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34. Nós vamos ler o versículo 34 e 35. Aleluia. Diz assim: e Davi respondeu: este teu servo apacentava as ovelhas do pai, e quando vinha um leão ou um urso e levava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca, ou ovelha, ok? Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Uau! Versículo 36. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos de Deus. Escuta, nós sabemos que nessa altura do campeonato aqui, irmãos, nós sabemos bem a história de Davi, um homem, um menino, na verdade, que guerreava com leões e ursos para proteger as ovelhas do pai. Amém ou não? Ok? Está me entendendo até aqui? Esse menino franzino que a Bíblia diz, um menino que não tinha aparência de rei, que não tinha estrutura de rei, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque nesses dias o Senhor não vai trabalhar na vida de quem tem aparência, mas vai trabalhar na vida de quem tem coração. Deus não vai trabalhar na vida de pessoas que são talentosas. Deus vai trabalhar na vida de pessoas que são dispostas, disponíveis a servir o Senhor por excelência. Davi, ele nos ensina, ele nos dá uma experiência, ele na verdade ele nos dá uma lição de que Deus não está procurando pessoas por aquilo que elas possuem, mas Deus está procurando pessoas que Deus as possui. Irmãos, nesses dias, prega o que eu vou dizer para você. Não é sobre o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Porque tem pessoas que elas estão cheias de Deus, ok, mas Deus não pode contar com ela. Tem pessoas que na verdade elas se intitulam cheias de Deus. Ah, mas fulano tem unção. Sabe qual é o problema da unção? É que uns são e outros não. O problema da unção é isso. Tem uns que é, mas tem outros que não é. Tem gente que quer mostrar serviço,
Tem gente que quer mostrar que tem dom, tem gente que quer mostrar que tem talento, mas Deus ainda está procurando corações quebrantados e contritos diante dele. Deus não está procurando voz bonita, Deus não está procurando força física, Deus não está procurando talentos, Deus está procurando corações. Esse menino estava disposto a guerrear por causa das ovelhas. Esse menino estava disposto a lutar por causa das ovelhas. Irmão, se você está me ouvindo, me dá um sinal, por favor. E o interessante é que agora, enquanto Davi estava no campo, os leões e ursos, eles pegavam as ovelhas. E o texto vai dizer, o próprio Davi falando para Saul, quando o leão pegava a ovelha, eu ia lá e arrancava a ovelha da boca do leão. Posso falar ou não? Deus está procurando homens e mulheres que estão dispostos a arrancar as ovelhas da boca do leão. Não para ficar de rusguinha dentro da igreja, mas para arrancar as ovelhas da boca do leão. Não para ficar de disputinha dentro da igreja, disputando quem é melhor, quem é maior, quem manda mais, quem manda menos. O Senhor está procurando homens e mulheres que estão dispostos a ir para o campo, que estão dispostos a ir lá para fora e arrancar as ovelhas da boca do leão. Só que tem uma, aleluia, se for para aplaudir Jesus, aplauda logo. Ou seja, abre parênteses, não importa o cargo que você tem dentro da igreja, importa quantas ovelhas você já arrancou da boca do leão. Porque se você só tem um cargo na igreja, você não é relevante no céu. Porque se você só é alguém dentro da igreja e ninguém fora dela, você não é relevante no céu. Você pode ser relevante aqui, mas lá não. Porque nisto serão reconhecidos como os meus discípulos, em que vades e dei muito fruto. Davi era o camarada que ia lá e arrancava a ovelha do leão. Quem está comigo aqui, irmão? Só que, deixa eu pegar minha tampinha. Só que o texto vai dizer que quando Davi arrancava a ovelha da boca do leão, o leão agora não mais olhava para a ovelha, o leão agora ia para cima de Davi. Quantas pessoas com esse coração nós temos aqui? Não, irmão, você não entendeu. Quantas pessoas com esse coração nós temos aqui? Você precisa entender que se você está disposto a se envolver com as coisas do Pai, os leões e ursos virão. Você precisa entender de uma vez por todas, tem que ficar claro em você, que se você está disposto a se envolver com as coisas do Pai, os leões e ursos se levantarão. Os leões e ursos, escuta, pessoas que se disponibilizaram a cuidar das coisas do Pai, autodeclararam guerra contra os leões e ursos. Na medida que você disse assim, eu vou aceitar Jesus, agora eu vou viver com Cristo, agora eu vou ser crente. Agora eu vou para a igreja. Aleluia. Agora eu não sou mais um homenzinho torto, que morava numa casa torta, que andava numa rua torta, não. Agora o homenzinho torto encontrou com a Bíblia. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Qual é o próximo passo, pastor? Leões e ursos. Não, mas eu vou aceitar Jesus porque meu salário vai aumentar. Eu vou aceitar Jesus porque a porta vai abrir. Eu vou aceitar Jesus porque agora eu vou crescer e vou prosperar. Não, você vai aceitar Jesus, agora você vai lutar com leões e ursos. Agora vai ter leões e ursos que vão se levantar. Eu não sei onde, se vai ser na sua casa, na sua própria família, se vai ser no seu trabalho, eu não sei onde que vai ter, mas você vai encontrar com eles. Amém? Então prepara. Esse texto que nós lemos vai mencionar a guerra de Davi com leões e ursos. Amém ou não? Quem está comigo? Nós acabamos de ler que Davi guerreava com leões, mas a Bíblia não diz que algum dia leões e ursos venceram. A Bíblia diz que Davi guerreava com leões e ursos, amém ou não? Mas a Bíblia não está escrito que leões e ursos um dia venceram Davi. Todas as vezes que Davi guerreava com leões e ursos, quem prevalecia era o menino Davi. Todas as vezes que Davi guerreava com leões e ursos, quem prevalecia era o menino segundo o coração de Deus. Eu tenho uma palavra para entregar para a tua vida. Se você estiver com Cristo, se o seu coração estiver no Senhor, todas as batalhas que você guerrear, você vai vencer por causa de Cristo. Aleluia! Por que, pastor Arthur? Porque quem luta para Deus é protegido por Deus.
Quem luta para Deus é protegido por Deus. O problema é que você está lutando por si mesmo. O problema é que você está lutando para que o teu nome cresça. O problema é que você está lutando para expandir o teu reino. Esse é o erro da igreja. Posso falar ou não? O reino é dos céus, não dos seus. O reino já tem um rei, irmãos. Escuta aqui, olha para mim, foca aqui. O reino já tem um rei e ele se chama Yeshua. Por isso, Deus não te chamou para substituí-lo. Deus chamou você para representá-lo. O Senhor chamou você para representá-lo diante dos homens. Aleluia. Nós acabamos de cantar aqui, ó. Em teu trono querubins cantam santo. Isaías 6, a Bíblia vai dizer que Isaías tem uma revelação. Ele tem uma revelação do trono de Deus. E no trono de Deus, irmãos, não tinha lá no trono de Deus, assim como muitas das vezes a gente acha que vai ter coisas grandiosas, coisas sublimes, coisas extraordinárias. No trono de Deus tem um Deus e tem querubins adorando a esse Deus. No trono de Deus existe um rei, e esse rei é adorado 24 horas por dia, entre querubins, serafins, anjos e homens. Porque Apocalipse 5, se eu não me engano, vai dizer que os 24 anciãos, eles se prostram aos pés do Senhor e o adoram. Eles tiram as suas coroas e se rendem aos pés do Senhor. Eu quero dizer para você que é para esse lugar que o Senhor está nos levando. Na verdade, deixa eu corrigir, é para esse lugar que o Senhor está levando quem quer ir. Para um lugar onde nós vamos ter que tirar as nossas coroas, pastor Nick, e voltar a nos render diante do Senhor. Quem está me ouvindo aqui? Para esse lugar nós vamos ter que tirar, quem sabe, o tênisinho da Nike, o tênisinho da Adidas, e voltar a tirar as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Para esse lugar nós vamos ter que tirar o boné de marca. Entenda no espírito que eu estou dizendo para você. Para esse lugar nós vamos ter que tirar a maquiagem cara. Para esse lugar nós vamos ter que tirar a roupa cara que você tem e voltar a andar num lugar de simplicidade, submissão, humildade ao Senhor dos exércitos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode brilhar mais do que a luz do mundo. Você não pode brilhar mais do que Cristo. Escuta, irmãos, você está impedido de brilhar mais do que Ele. Você está impedido, você não pode, você está maluco. Deus não divide a sua glória com ninguém. Você não pode mais brilhar. Então, se eu fosse você, eu me escondia. São dias de se esconder. E se for para aparecer, que seja para a glória dele. Se for para postar alguma coisa na internet, que seja para glorificar o nome dele. Se for para ter curtida, que as curtidas sejam transferidas para o único que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que a minha vida, quem está comigo, irmãos, que a minha vida seja um instrumento. Fala para o irmão que está do seu lado. Você não pode brilhar mais que Jesus não, irmão. Fala para ele. Você não pode brilhar mais do que Cristo, macho. Ô minha irmã, quem luta para Deus é protegido por Deus. Por isso, pastor Nick, que depois desse episódio dos leões e dos ursos, Davi chega diante de Golias e ele fala assim: a sua fortaleza está nas espadas e nas lanças, mas eu estou aqui no nome do Senhor dos exércitos. Ele está dizendo assim, ó: você confia nessa espada e nessa lança que você tem, e eu confio em um Deus. Posso falar ou não, irmão? Não confie no seu talento, ele não é suficiente. Não confie na sua capacidade, ela não é suficiente. Não, quando eu chegar lá, não, quando eu faço dá certo. Quando eu prego, o fogo desce. Não, quando eu chegar, quando o pastor me der uma oportunidade, esse povo vai ver que é um pregador de verdade. Não, quando o Senhor me colocar para liderar, quando o pastor me... esse povo verá que é um crente. Ô irmão, fala assim comigo assim, ó: ô dó. O que
seria de você sem a presença do Espírito Santo aí dentro? Você estaria até hoje naquela marquise, você estaria até hoje naquele bar, você estaria até hoje naquela vida. Não confie nas suas próprias mãos. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Abre para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, desculpa. 1 Coríntios 10, 12. Perdão. Isso. Por isso, o que pensa está em pé. Outra tradução vai dizer assim, ó, aquele que pensa está de pé, cuide-se, para que não caia. Vou repetir, não confie na sua própria força. Ô Golias, tu vens contra mim com lanças e espadas, você é grandão, né? Tem armadura, tem tudo, tem capacete. Mas, olha para mim, eu não tenho armadura. Saul até tentou colocar uma em mim, não serviu. Por quê? Porque a armadura para esses dias não são armaduras terrenas. Para guerrear as guerras desses dias, você não vai conseguir com whey protein e creatina. Para guerrear o que você está guerreando nesses dias, irmão, não é musculação, crossfit. Para guerrear nesses dias, joelho. Para guerrear nesses dias, a armadura que o seu patrão vai colocar e você não vai servir. Você vai ter que entrar em Efésios 6:10 e voltar a se vestir do capacete da salvação, da couraça da justiça, da sandália do evangelho, do escudo da fé, da espada do Espírito. Não dá para guerrear, não dá para guerrear no Espírito com as armas terrenas. Quem está me entendendo aqui, diga aleluia. Por isso que quando Davi chega diante de Golias, ele diz, você vem contra mim com lança e espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Por quê, pastor? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está protegido. Por isso, meu amigo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque eu estou protegido, pastor Arthur. Eu estou protegido. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Portanto, você está livre da macumba, você está livre da inveja. Portanto, você está livre dos leões e ursos, você está livre do olho gordo. Você está livre de qualquer levante do maligno sobre a tua vida, se você estiver no esconderijo do Altíssimo. Se você estiver lá. Tem muita gente que lê o Salmo 91 achando que o Salmo 91 é para todo mundo. Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Senhor, o meu baluarte. Não adianta ter o Salmo 91 de có na cabeça e não estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não adianta ter a Bíblia aberta em casa com o Salmo 91 achando que vai... Quem já fez isso? Não levanta a mão. Chegava na casa do irmão para tomar um café, sentava na mesa e tinha umas bíblias que eu, meu Deus do céu, essa grossura. Aí abria-se aquela bíblia assim em cima da mesa e ficava lá. Então, irmão, 90% das casas eram no Salmo 91. Os outros 10% eram no Salmo 23. Toda amarela de poeira. Nunca leu o resto, só leu o 91 ou o 23. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No CTL eu falo sobre isso. Depois não vou entrar. Eu falo sobre a tradução verdadeira desse texto. Por quê? Porque quem escreveu o Salmo 23? Quem escreveu, irmão? Davi era o camarada que estava diante de Deus orando e falando assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi nunca orou para ter coisas. Quem ora para ter coisa é você. Quem ora para mudar de emprego é você. Quem ora para pedir marido,
Quem ora pedindo esposa é os crentes de hoje. Davi nunca orou pedindo Deus nada. Davi sempre ora assim: cria em mim um coração puro e um espírito reto. Renova em mim um espírito reto, inabalável, uma fé inabalável, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Você não acha que é um pouco controvérsio o cara que só orava pedindo Deus a presença, agora orar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? A questão é que na tradução original, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é o Senhor é meu pastor e que a sua presença não me falte. Quem está comigo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Tem alguém aqui que descansa na sombra do Onipotente? Você precisa crer que Deus está contigo, irmão. Quem está aqui? Você precisa acreditar que Deus está com você. Logo, se eu acredito que Deus está comigo, não importa quem não está. Se eu creio, tem alguém que crê? Se eu creio que Deus está contigo, não me importa quem não está. Se Deus está de mãos dadas comigo, pastor Nick, se o Senhor permanece sendo governo na minha vida, na minha casa, não importa, irmão, quem não vai mais me visitar, não importa quem não me manda mais mensagem, não importa quem virou as costas, não importa quem decidiu não ficar, o que importa é que aquele que eu preciso, necessito e dependo, ainda está comigo. Aleluia. Não importa. Você tem que acreditar que Deus está com você. Você tem que voltar a crer que Jesus está no teu barco. Abre para mim, 2 Reis capítulo 6, versículo 8. O que está acontecendo, gente? 2 Reis capítulo 6, versículo 8. Quem achou, diga aleluia. Olha, nós vamos ler até o versículo 17, mas presta muita atenção. Se você quiser acompanhar comigo aqui para ficar mais fácil. Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra quem? Contra o povo de Deus. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou as suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso, e mandou chamar os seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, fala comigo assim: o profeta Eliseu, ele é quem está em terras israelitas conta o rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou: ide e vê de onde ele se encontra, porque eu vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. Presta atenção, irmão. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. O seu servo lhe indagou: ah, meu senhor, o que haveremos de fazer? Escuta, Eliseu é o profeta. Como eu disse aqui, o profeta é aquele que expõe e que revela o coração de Deus. Eliseu era o camarada que ia lá e dava as direções para o rei de Israel, para que o inimigo não conseguisse pegar o povo de Deus e vencer o povo de Deus. Só que esse homem aqui, o tal rei, a Bíblia diz que o seu coração se enfureceu, contra esse tal homem de Deus. E ele manda perguntar: quem é esse tal homem de Deus? O servo dele diz assim: ó, é Eliseu, é ele que está contando para Deus aí, contando para o povo de Israel tudo que está acontecendo. Misericórdia. Deixa Deus trabalhar. Deve ser o Flamengo que está ganhando. Escuta. Volta para cá. Aí o rei manda perguntar: quem é esse tal homem de Deus aí que está? Aí ele fala assim: ó, é Eliseu. Ele está contando tudo para o rei de Israel. Me fala onde que esse miserável está, que eu vou lá.
Aí o texto vai dizer que ele junta os seus cavalos, junta os seus servos, junta o seu exército, junta todo mundo e vai para onde Eliseu estava. Durante a noite, quando Eliseu acorda, deixa lá no texto aberto para mim, por favor. Quando Eliseu acorda, ele sai da tenda assim, ó, e ele se depara com um exército numeroso do inimigo, cavalos, um exército numeroso, amém ou não? O outro servo de Eliseu sai e fala assim: e agora? Olha aqui, volta no versículo 15. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. O seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que deixa eu te contar um negócio: só estava Eliseu e o servo dele lá. Você não entendeu ainda, né? Eu imagino Eliseu assim na porta da tenda. O servo chegou e falou: o que nós vamos fazer agora? Ele falou: fica calmo. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí no versículo 17, em seguida Eliseu orou suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que consigas ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e de carros de fogo em torno de Eliseu. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Aquele homem não era cego não, viu? A oração que Eliseu fez foi uma oração espiritual, porque ele viu o exército do inimigo. Ele falou: o que nós vamos fazer agora? Ele não era cego não, mas Eliseu na verdade fez uma oração, falou assim: Senhor, abra os olhos espirituais desse moço, para ele enxergar o que eu enxergo, e para ele saber e entender que o exército que o Senhor tem acampado a nosso favor é muito maior do que o exército do inimigo. Mostra para ele. Por quê, pastor? Porque os olhos da fé crêem no que é invisível. É invisível, mas é real. Os olhos da fé acreditam no que é invisível. É invisível, mas existe. Quem está comigo aqui, irmãos? Eliseu olha para o servo e ele percebe na hora, pastor Nick, que aquilo não era algo físico, era espiritual. É como se ele estivesse dizendo assim: ele não está enxergando o que eu estou enxergando. Ele ainda não viu. Quem está prestando atenção? É por isso que se um cego andar com outro cego, é por isso que alguém que tem visão espiritual tem que andar com quem tem visão espiritual. É por isso que perto de você, é por isso que do seu lado, é por isso que na tua casa só pode ir quem vê o que você vê. Sabe por quê? Aqui tem, não só eu, mas tem alguns irmãos aqui que tem um tique. Não sei se você já viu. É a perna que fica, ó. Aí de vez em quando eu fico olhando os irmãos subindo aqui para pregar, ó. Esses dias nós estávamos conversando em algum lugar, eu estava numa mesa, de repente eu fiz assim, ó. Não sei se foi o João Pedro que falou, eu falei: vixi. Eu tenho um negócio com Jesus. Teve uma vez que eu subi um monte, eu sempre gostei dessas loucuras. Eu falei com Jesus assim, ó, lá no monte: prova para mim que o Senhor está aqui. Irmão, me vê um peteleco. Eu falei: não sei, me belisca, Senhor, me dá um empurrão, me mostra que o Senhor está aqui. E ele veio. Depois desse dia nunca mais parou. Tem hora que eu estou numa mesa conversando com os outros, tem hora que eu estou no carro dirigindo, ai, o braço. Se você andar com gente que não vê o que você vê, ela vai falar assim: que doideira é essa? Palhaçada é essa? Pra que esse negócio? Pra que essa perna? Pra que esse ombro? Irmão, eu não dou conta. Deixa eu te falar um negócio. Abre para mim Gênesis capítulo 1 aí, que eu vou te ensinar aqui agora. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aleluia. No princípio Deus criou o quê? Versículo 2.
A terra, entretanto, estava sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você. O Espírito de Deus não é um parasita. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo não fica parado. O Espírito Santo, ele se move. Por isso que aquela irmã teve a sabedoria de cantar aquela música. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Escuta aqui o que eu vou falar para você, irmão. Esses crentes parasitas, o Espírito Santo já saiu deles há muito tempo. Quando a gente estudava na escola, tinha, né? Ela, fulano está parasitando. É, né? Ou então fulano está panguando. É o linguajar do mineiro. Sabe por que os crentes estão parasitando? Sabe por que o crente fica igual um parasita? Porque o Espírito de Deus não se move mais sobre ele. Você tem que andar, irmão, louco tem que andar com louco, não adianta. Maluco tem que andar com maluco. Escuta, para você andar comigo, você tem que entender que se um dia você for no velório comigo, eu vou tocar a mão na alça do caixão e vou orar. Vou. Você tem que entender que se você for comigo na casa de alguém que está na cadeira de roda, eu vou orar. Pastor, e se ela não levantar? Eu vou orar mesmo assim. Vou te contar um testemunho que nós ouvimos. O camarada saiu para evangelizar. Cadê os evangelistas que gostam de evangelizar? Cadê os missionários? Vou te falar um negócio que nós aprendemos lá na EMAP. A missão não é geográfica, a missão é missão. Ou seja, não importa se é em Curvelo ou na África, tem que ser feita. Beleza? Missão não é geográfica, missão é missão. Eu não sou missionário só quando eu vou para a África, não. Eu sou missionário na minha rua, na minha casa, na minha família, ok? O irmãozinho foi evangelizar na rua, irmão João Bosco. E aí, ele encontrou com um camarada que era cadeirante. Vai ouvindo aí para você ver. Era de manhã. Aí ele orou para o irmãozinho que era cadeirante e falou assim: Deus, faz ele levantar agora dessa cadeira em nome de Jesus. O cara levantou? Não. Aí ele orou ali umas 2 vezes, saiu de perder, foi orar pelas outras pessoas. Daqui a pouco ele foi para o outro lado da rua. Quando ele olhou para trás, o irmãozinho da cadeira de roda estava atrás dele. Aí ele chegou do outro lado da rua, quando ele olhou para trás, o irmãozinho estava aqui. Ele falou: vou orar de novo. Esse cara está vindo atrás de mim, não é possível. Deus está querendo fazer alguma coisa aí. Ele pôs a mão de outro: levanta e anda. Nada. Aí ele continuou evangelizando. E aonde ele ia, irmão João Bosco? O irmãozinho ia atrás dele, com a cadeira de roda. Todo ponto que ele parava, pastor Nick, o irmãozinho que estava atrás dele, ele orava pelo irmãozinho de novo. E o irmãozinho não levantava. O dia todo. O dia? De noite tinha culto. E ele tinha entregado o panfletinho para o irmão da cadeira de roda. No final do dia do missionário, do evangelista, ele chegou no culto. E quando ele olhou para trás, estava lá o irmão. E falou assim: meu Deus do céu, o irmão veio comigo no culto, mas Deus nem curou o cara, gente. Ele subiu para pregar, amém ou não? Quando ele olhou na primeira fileira, quem estava lá? Olha o irmãozinho da cadeira de roda lá. No final da pregação ele fez o apelo. Adivinha quem aceitou Jesus? Ele não aguentou não, irmão. E ele conta na história que ele orou para esse irmão umas 30 vezes naquele dia. E ele não levantou. No final do culto, depois que o irmão aceitou Jesus, depois que o irmão, ele chegou para mim e falou assim: cara, me explica um negócio. Você está rodando atrás de mim o dia inteiro. Eu orei por você umas 30 vezes, você não foi curado, mas mesmo assim você veio no culto e aceitou Jesus. Ele falou assim: com certeza eu quero andar com alguém que tem tanta fé como você, de permanecer orando mesmo que Deus não responda. Com certeza eu quero servir esse Jesus que você serve. Você orou por mim 30 vezes, eu não levantei, mas você não desistiu de orar, você continuou orando. É sobre essa fé que eu estou falando. Então deixa eu aproveitar o ensejo e te fazer uma pergunta: qual é o tamanho da fé das pessoas que você anda com elas? Ou se é que elas têm? Sobre o que as pessoas que você caminha, sobre o que elas conversam?
Qual é o nível de papo que tem nas mesas que você se assenta? Quem sabe não seja por isso que você não cresce. Quem sabe seja por isso que você não prospera. Quem sabe seja por isso que as coisas não fluem na sua vida, porque você só anda com urubu. E o urubu só gosta de carniça. Pastor, com quem que você anda? Eu ando com as águias. Por quê? Porque as águias estão sempre buscando voos maiores. As águias estão sempre voando para lugares mais altos. Quem está comigo aqui? Servo de Eliseu chega e fala assim: agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Fique em paz. Deus, abre os olhos dele. Os cegos que andam perto de você têm que enxergar o que você está enxergando. Pastor, lá na minha casa tem um monte de religioso. Ore para Deus abrir os olhos dele. Pastor, lá na minha casa tem um monte de gente que não acredita na palavra. Ore para que Deus abra os olhos dele. Ai, pastor, mas lá na minha escola eu tento fazer a célula, eu tento até pregar Jesus, mas eles riem de mim. Ore para que Deus abra os olhos dele. Ore para que o Senhor abra os olhos. Eu vou falar um negócio que pode até soar como heresia. Esses dias o irmão me pediu um conselho. Ele falou: pastor, eu estou tentando ganhar meu pai, estou tentando ganhar minha mãe. Eu estou lendo o texto e eles me xingam. Eles falam: não, nós já temos a nossa religião, nós não vamos para a sua igreja. Eu falei: irmão, para. Estão cegos. Não vão enxergar mesmo. Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas lá na Bíblia do católico está falando sobre idolatria lá. Mas eles estão cegos. Quem está aqui? Estão cegos, irmãos. Mas lá fala que não pode adulterar. Por que o camarada está adulterando, está cego? Há uns 4 meses atrás, eu recebi uma mensagem de uma mulher de oração. E ela falava assim: pastor Arthur, tive uma visão com o senhor. E na visão que eu tive, um trator entrava dentro da igreja. E esse trator, ele parece que o motorista do trator te procurava. E ele veio com aquele trator, pastor, e ele te achou. E ele veio e passou por cima do senhor com aquele trator. Aí eu comecei a escurecer, irmão. Eu falei: oh, meu Deus. Ela falou assim: mas pastor, quando o trator passava, o senhor levantava. E na visão Deus me mostrava que o senhor subia em cima do trator, tirava o homem lá de cima do trator, pegava o trator, passava por cima dele. Eu falei: eu sou a Fênix, eu vou ressurgir das cinzas. 15 dias depois o trator veio. E veio pesado. Eu lembro que a minha esposa me mandou o áudio dessa irmã, que é uma mulher de oração, de intercessão. E eu falei assim para Ana Luísa assim: amor, eu estou pronto. Deixa eu vir. Deixa eu te falar. Eu sei que eu sou fraco, mas eu sei que o meu Deus é forte. E eu falei com a Ana Luísa assim: deixa o trator vir. Porque se a dona viu que eu subi em cima do trator, eu vou pegar esse cara. Esqueci, ela falava que esse motorista que estava no trator, ela não conseguia enxergar o rosto. Era um rosto que ela não via quem era. Quem era, irmão? Quem é que fica se escondendo pelos cantos aí? Quem é que não tem coragem de bater de frente? Quem é? É o diabo. Quem é que trabalha na covardia? É o diabo. 15 dias depois o trator veio. Mas não era um trator não, irmão. Para mim, era aquele cilindro. Pensa naquele cilindro. E ele passou por cima de nós, da minha casa. Passou por cima que eu achei que eu não ia suportar. Eu falei com a Ana Luísa assim: não vai dar não vai aguentar. Só que daqui a pouco, a minha fraqueza, ela foi aperfeiçoada pelo poder de Deus. Porque é isso que as escrituras dizem: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu me levantei. Nós fomos para o monte. Não sei se foi 4,
monte, orando. 10 da noite, 11 da noite. Os meninos fizeram relógio de oração e nós orando aqui 24 horas, orando. E eu me levantei. E eu peguei esse Satanás, derrubei ele do trator. E aí, pastor, o que você fez? Você pegou o comando do trator? Não. Eu falei, Espírito Santo, está na sua mão agora. E se eu te falar que nos últimos 30 dias o próprio Cristo vem passando por cima desse diabo, sem nós fazermos esforço nenhum, sem eu ter que ir para a internet, sem eu ter que me justificar para ninguém. Deus está no controle do trator agora. E eu posso falar uma palavra? Eu oro para que Ele abra os teus olhos, para que você enxergue que maior é o exército que está conosco do que o exército que está com eles. Porque muitas pessoas chegaram e falaram assim: e agora, pastor? E agora abre os seus olhos, você vai enxergar. Você vai enxergar que maior é o que está conosco, que maior é o que está em nós, que maior é aquele que te levantou, aquele que te escolheu, aquele que desde o ventre da sua mãe, sabe, irmãos, livrou você. Quem está me entendendo? Eu oro para que os seus olhos espirituais se abram nesses dias, para que você perceba e observe quem está do seu lado. Quem está comigo? Eu quero encerrar com Atos capítulo 14, versículo 19. Abre aí. Atos capítulo 14, versículo 19. E chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, fizeram o quê? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo, em outras palavras, achando que ele tinha morrido. Você não entendeu ainda? Hã? Tem gente que está achando que você morreu. Tem gente que está achando que é o seu fim. Tem gente que está achando que acabou. Continua o texto para mim, por favor, versículo 19, 20. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Deixa eu falar. Volta lá no 20. Para onde que Paulo voltou? Para o mesmo lugar onde acharam que ele tinha morrido. Posso liberar ou não? No mesmo lugar aonde acharam que você perdeu, no mesmo lugar aonde acharam que você morreu, no mesmo lugar. Escuta, eu tenho que acabar o texto para me acabar a profecia. Espera aí. Versículo 21. E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos. No mesmo lugar onde tentaram te matar, vai ser o lugar onde você vai fazer discípulos. No mesmo lugar aonde humilharam você, vai ser o lugar aonde você vai frutificar. No mesmo lugar onde olharam e falaram assim: ih, matamos, acabou. Agora nós acabamos com o ministério dele. Agora eu quero ver você pregar esse Jesus aí. E a Bíblia vai dizer que Paulo se levanta. Versículo 22. E renovando o ânimo dos discípulos. Olha isso, irmão. E os encorajando a perseverar na fé. Nós estamos falando de um cara que quase foi morto, apedrejado. Pastor, o que é alguém que guerreia? O que é um soldado de Cristo? É alguém que foi apedrejado, quase morreu, mas mesmo assim continua renovando o ânimo dos discípulos,
continua encorajando os seus discípulos. O que é, pastor? O que é isso? Que loucura que é essa? É alguém que está rastejando, é alguém que está sangrando e está dizendo assim: fica firme na fé, Deus é contigo. É alguém que está carregando a sua cruz, mas está assim, ó, continua a sua caminhada, porque Jesus é contigo. É alguém que está derramando lágrimas, é alguém que está sendo apedrejado, é alguém que está sendo caluniado, é alguém que está sendo quase morto, mas ele continua renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé e ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Quero que você vira para esse irmão que está do seu lado e fala para ele bem cinzudo assim, igual um profeta: você não vai parar de fazer o que você nasceu para fazer, mesmo que quase morto.